Recording in progress. Pronto, né? Então vamos lá. Seu nome tá com meu nome, viu? Seu login. Não faz diferença É, não, né, Alberto? Mas tá com meu nome. tá, pois é. Da outra vez eu mudei, aí tivemos problema, É, bem lá deixa assim. lembra? Aí caiu aqui a apresentação, mas vamos assim mesmo, né? Vamos que vamos. Tá. Então, meus amigos, o Vanderberg vai conversar conosco hoje sobre o objeto direto. Tá? Vou passando os slides. Bien. Tu me commenci. Tu vis Aldous Mim? Sim, Vanderberg, pode começar. Tu vis bone Aldous Mim? Estamos ouvindo bem, meu amigo. De bone, me dancas. Meus amigos, boa tarde. Pontualmente, nós estamos começando nosso curso. Quero cumprimentá-los. Saluton cara e que amicoi. E já, de brinde, dando aqui uma explicação sobre o que a gente já viu, um reprise, né? Eu estou cumprimentando amigos e amigas, por isso eu digo que amicoi. Saluton carai que amicoi. No saluton, nós temos um N, que é a razão da nossa aula de hoje, o objeto direto. Essa palavra, vocês vão ver mais adiante ao longo das explicações, por que essa palavra recebeu essa letra N. Então, vejamos aqui. Esse tema é um tema fundamental, central, para quem gosta de falar corretamente qualquer idioma. Nós precisamos entender que uma língua, ela é um organismo que tem os seus membros, que a gente pode, de certa forma, chamá-los de frases. As frases são compostas de palavras. Você tem uma palavra junta com outra, cada uma com a sua função, você constrói uma frase e aí você começa o discurso, a língua propriamente dita. Mas isso não acontece de forma arbitrária, desordenada. Os idiomas, todos eles, em que pese serem diferentes, do ponto de vista etimológico, do ponto de vista lexical, do ponto de vista gramatical, todos os idiomas procedem da mesma forma, organizando a conversa em de frases. As frases são fundamentais. Então, aqui nós temos uma frase. E nessa frase nós vamos dar maior atenção ao objeto direto, embora não deixando de lado os outros elementos para que a gente tenha uma boa formatação do que vem a ser uma frase. Então, nós temos o menino vê o leão. E aqui, nós temos aqui, como o texto próprio diz, nós temos três elementos. O menino é o sujeito, é aquela pessoa que vai executar uma ação expressa no sentido da frase. Vê, nós estamos dizendo que o menino atua, ele é agente da visão, ele vê, é o verbo ver, e o leão é o objeto ou a coisa que é vista. Não é? Então, nós temos aí claramente uma frase clássica que na língua portuguesa a gente diz que está numa ordem direta, ou seja, vem em primeiro lugar, abrindo a frase, o sujeito, ou seja, aquele que executa a ação que o verbo demanda, depois vem o verbo, que é a ação propriamente dita, e vem depois um terceiro elemento, que é o elemento que sofre as consequências da ação desenvolvida, praticada pelo sujeito, no caso o menino. Então, o menino vê o leão, nós temos o menino sujeito, o verbo, a ação, que é o núcleo da frase, que é o coração da frase, é o verbo ver, e finalmente o complemento, que esse complemento nós chamamos de objeto direto na língua portuguesa. Objeto direto. Por que é direto? Porque ele se junta
ao verbo sem o auxílio de uma preposição. Então, você vê claramente. O menino, nós temos é um artigo, menino é um substantivo, ver é o verbo, e depois o leão, artigo, e leão substantivo. Então, esse é o padrão mais usual das frases que a gente vai estudar, sobretudo agora. Adiante. O menino é o sujeito, é o elemento que faz a ação indicada pelo verbo, como acabamos de referir. Adiante. O leão é o objeto direto, ou seja, é o elemento que sofre a ação indicada pelo verbo. A gente usa a palavra objeto, né? É o elemento que se liga ao verbo de forma direta, sem precisar de uma preposição. E a preposição une palavras, mas na frase onde há um objeto direto, nós não usamos preposição. Adiante. Em português, em frases deste tipo, sabe-se que um elemento é o sujeito, porque ele é colocado antes do verbo. Para isso, nós temos aquilo que acabamos de referir, é uma frase de ordem direta. Começa com o sujeito. Então, o que começou a frase é o sujeito. Normalmente, assim, no discurso direto, as coisas acontecem dessa forma, de forma modelar. Adiante. Sabe-se que o outro elemento é o objeto direto, porque ele é colocado depois do verbo. Ou seja, nós estamos com a frase em ordem direta de construção. Sujeito, verbo e complemento, que no caso é o objeto direto. Muito bem. Agora, se a gente pegar esses três elementos e embaralharmos na sua sequência, nós vamos ter possibilidades diferentes. Nós vamos ter 6 possibilidades de embaralhar essa história. 2 vezes nós podemos começar com o menino. Vocês vão ver mais adiante essas coisas explicitadas em cada um dos slides. O menino vê o leão. Nós estamos usando esses 3 elementos. Mas eu posso trocar, deixar o menino no começo, botar o leão no meio e botar V no final. Vocês vão ver que isso não cola bem. Se eu disser o menino, o leão, V, estou usando rigorosamente os mesmos 3 elementos. Mas nós não vamos ter facilidade de compreensão. A comunicação não se verifica, não acontece. Se nós começarmos com o objeto direto na frente, o leão, o menino vê, ou então o leão vê o menino, vocês vão ver que alguma dessas frases pode fazer sentido, mas totalmente diferente do sentido inicial. E a gente vai explicar isso quando aparecer a frase em si, aqui no diapositivo. E podemos começar a frase com o verbo ver. Ver o menino o leão, ver o leão o menino. Nós podemos, a rigor, fazermos esse embaralhamento e termos 6 possíveis graus de liberdade que não acontece na língua portuguesa, porque nós não somos livres para usar das 6 possibilidades, jogando com esses 3 elementos, porque nós vamos incorrer no grave erro da não comunicação. Nós não vamos conseguir comunicar sentido com o que nós dizemos. Adiante. Então, vejamos. O leão vê o menino, é a frase. Que está invertida, percebam. O menino está lá no final. Agora, o sujeito é o leão. Essa frase está plenamente correta do ponto de vista de sentido. O leão vê o menino. Só que a frase primeira era o menino vê o leão. As 2 frases existem na língua portuguesa e são boas e são ótimas, só que os sentidos são completamente diversos, contrários, inclusive. Se você pegar uma frase como, por exemplo, o menino matou o rato, quem morreu foi o rato. Mas se você disser o rato matou o menino, quem morreu foi o menino. Então você inverte o sentido, embora rigorosamente são frases corretas, usando os 3 elementos de forma adequada. Só que não é possível, esse grau de liberdade não é possível para a língua portuguesa, porque nós incorremos no erro de adulterar o significado da frase. Adiante. Acontece, porém, que nem todos os povos, como alguns orientais, não é? Alguns povos
né, lá que tem assim, digamos, os olhinhos puxados, usam em suas línguas esta mesma ordem de colocação dos elementos da frase. Não, eles não usam a ordem direta, eles podem começar com o objeto direto. E para eles isso é natural. Não é? Para a gente isso não é natural, embora a gente tenha recursos para isso. Adiante. Fala, Roberto. Sujeito, verbo, objeto direto. Ordem direta. Ordem direta. Adiante. Por isso, a fim de garantir a clareza do sentido para todos os povos, afinal de contas, o Esperanto, ele se propõe como uma linha, como uma língua que venha como com a capacidade de refletir todas as possibilidades frasais. O Esperanto surge com essa possibilidade e vocês vão ver o artifício que foi criado por Zamenhof para garantir que isso acontecesse. Então, o Esperanto é capaz de espelhar qualquer língua, em qualquer circunstância, ele tem recursos para que as coisas possam ser remediadas de forma elegante, precisa. Então, por isso, a fim de garantir a clareza do sentido para todos os povos, em Esperanto marca-se com um N final a palavra ou palavras que constituem o objeto direto da oração. Veja que coisa elegante. Por que isso? Por que isso é importante? Porque quando uma palavra entra numa frase, ela vai desempenhar uma função. A palavra não entra na frase à toa. Ela entra do ponto de vista sintático para desempenhar uma função. Ou ela vai ser um sujeito, ou ela vai ser o predicado, ou ela vai ser o predicativo, ou ela vai ser o objeto direto, ou vai ser o objeto indireto, ou vai ser um advérbio, uma adjunta adverbial. Quando ela entra, ela já entra para executar uma função. Então, nós temos em torno de 6 funções básicas para garantir a boa composição de uma frase. E isso é importante que a gente perceba desde o início. Nós, para construir a frase, temos que começar a nos adaptar à percepção de que as coisas são orgânicas, são organizadas. A frase é um organismo, a língua é um organismo. Então, tudo isso tem sua razão de ser. No caso particular em que nós estamos nos detendo agora, se você olhar para a frase, o menino vê o leão. Esses 3 elementos têm suas marcas. Nós estamos estudando agora a marca do objeto direto. O objeto direto recebe uma marca que não está presente, né, até então naquilo que a gente estudou. Nós estamos introduzindo um conceito novo aqui, que é uma letra que vai dar a sinalização para quem fala, para quem escreve, para quem ouve, de que aquela palavra entrou na frase para executar a função de objeto direto. Ou seja, ela veio para dar complemento. Ele é um complemento do verbo. Ela veio complementar o significado do verbo. Porque se disser o menino vê, essa frase possivelmente estará incompleta. Porque permite que o seu interlocutor pergunte: vê o quê? Está incompleta, não é? Muito bem. Então, o objeto direto, ou seja, ele vai sempre na frase em Esperanto aparecer com um N final no singular e no plural. Não importa. Foi um substantivo, recebe o N. Foi um adjetivo, recebe o N. Foi objeto direto, recebe o N. Desde que o substantivo ou adjetivo estejam cumprindo a função de complemento do verbo, são objetos diretos, vão ser marcados com a letra N. Depois a gente vai ver a importância disso de maneira bem simples. Adiante. Vamos aqui exemplificar. Então, nós traduzimos a frase para o Esperanto, la knabo, vidas la leonon. Vamos nos deter e analisar os 3 componentes dessa frase, para sentirmos que todas elas estão marcadas. Vamos pegar o verbo. Vidas. Essa palavra, ela tem sua marca própria e a gente já conhece, já falou sobre isso.
o verbo é marcado pela sua terminação. Se ele estiver no infinitivo, o verbo vide, nós vamos identificar. Então, logo ele aparece na frase, isso daqui é um verbo. Eu sei que isso aqui é um verbo, eu posso não saber o significado dele. Posso não ter tido a oportunidade de conhecê-lo ainda, mas eu estou vendo que terminou em i, então eu sei que aquilo lá é o meu verbo, está no infinitivo. Se ele terminar em as, como termina aqui, eu já estou tendo a marca dele. O verbo está marcado pelo as, que me diz que ele está no presente. Está no presente no indicativo. Marcamos o verbo? Marcamos. Vamos marcar o sujeito. Marcar o sujeito. O sujeito aqui é um substantivo. O sujeito tem por marca não possuir marca própria. Ele não é marcado. Ele é o que é. Ele é o sujeito da frase. Ele aparece tal como é. Você não precisa acrescentar nada nele. Não precisa alterar nada dele. A marca do sujeito é não ter marca. Isso é fundamental que a gente entenda. Então, se ele é um substantivo, ele já tem a sua identificação fácil. Então, é um substantivo, está aqui com o. O adjetivo terá a sua identificação própria, vindo no sujeito. Por exemplo, o menino bonito, lá, bela que nabo. Eu não vou marcar nada a isso se ele vier ocupando a função de objeto direto, ou de sujeito, perdão, ele vem do jeito que se constrói. O menino bonito, lá, bela que nabo. E o artigo, por sabermos que ele é invariável, a sua marca também é a invariabilidade. Então, nós temos essa estrutura, lá, bela que nabo. Veja bem, não marquei nada. Eu coloco isso na frase dessa forma. La bela que nabo vidas. Vê. Agora o que é que vê? Ou então está vendo. Vidas aqui é ver ou está vendo. La leona. Olha só. La leona. O objeto direto está aí. Ele precisa receber o N. Então, a marca dele foi acrescentada aqui. É uma novidade. Riquíssima. Necessária. Que facilita a compreensão de maneira total da frase. Porque agora aqui, meus amigos, vamos adiante. O menino veio, levou, a gente vai saborear o que vai acontecer em seguida. Vamos adiante. Olá, Roberto. A frase mudou, Vanderberg. Hã? A frase já mudou. Opa! Perdão, pardono, não li. Nós invertemos. Colocamos la leono, vidas lacnaba. Essa frase está perfeita, mas não é a mesma frase da anterior. Porque agora quem está executando a ação é o sujeito. O sujeito não tem marca, é ele próprio, do jeito que ele ia. Está aí, la leono. La leono. La porta leono. Não muda nada. Agora, knabo, que agora entrou na frase não como sujeito, mas como objeto direto, necessariamente vai receber o N. O lá, tanto ali no sujeito, para leono, como para knabo, não, ele é variável. Onde ele entrar, ele vai entrar sempre com essa marca. Ok? Então, aqui é o leão vê o menino, e não o menino vê o leão. Nós temos duas frases completamente distintas, não é? Completamente distintas, usando os mesmos elementos. Adiante. Adiante, Roberto. Então, aqui nós estamos com uma outra inversão. O que foi que a gente fez aqui? Continuamos com o sujeito lacnabo, continuamos com o verbo vidas, mas colocamos no final da frase. E continuamos com o objeto direto leono com N. Então, é outro grau de liberdade que acontece no Esperanto. É tão bom quanto os outros. Aqui você não se perde. Em português, você não teria condição de fazer isso, a não ser que, e aqui eu vou tocar num ponto um pouquinho mais complexo, para algumas pessoas que gostam de estudar gramática, que conhecem um pouquinho mais a fundo a gramática, vão ouvir falar, devem ter escutado, ou devem ter aprendido que existe o objeto direto
preposicionado. Um objeto direto que vem colocado antes do verbo, que foi o que aconteceu aqui. Então, eu poderia ter traduzido essa frase para o português: o menino ao leão vê. É esdrúxulo, mas existe. Você tem liberdade de fazer isso. Você pegou o objeto direto e colocou uma preposição antes dele. Ao leão, a preposição a. Você fez uma justaposição aí para você salvar a possibilidade de poder se expressar com essa inversão. Isso é rico. Na língua portuguesa é esmero. É um detalhe que você vê na literatura, na poesia, e olha lá. Na linguagem falada, você não encontra isso. Em Esperanto, você encontra isso de maneira trivial. Então, aqui a frase vai ser traduzida da mesma forma. O menino vê o leão. Da mesma forma. Porque aqui você, quando olha para a frase, embora com a sua ordem invertida, não é mais a ordem direta, nós temos sujeito, depois o objeto direto e só depois o verbo. Nós invertemos aqui, mas nós mantivemos o mesmo significado tão bom quanto o que a gente viu até agora, sem problema nenhum. O Esperanto, como foi dito há alguns slides atrás, ele trouxe essa novidade para que pudesse espelhar qualquer ordem frasal em qualquer que seja o idioma. Então, isso está garantido com a presença desse N. Então, nós estamos com um grau de liberdade ampliado, não é? Adiante. Lá, Leonon, agora nós começamos com um objeto direto, lá no começo. Então, como é que eu traduziria essa frase? Eu usaria ao leão, não é? Ver o menino. Isso aí é um objeto direto, pré-posicionado. Ele vem antes, porque vem marcado em português com a preposição a. Isso existe em português, mas pouco ventilado e quase nunca usado na linguagem. Praticamente não, quase nunca não. De forma bem direta, nunca usado. La leonon laquinamo vida. Você veja que nós estamos mexendo com os 3 elementos, só que para onde o verbo vai, ele leva a sua marca. Você não perde de vista. Onde o objeto direto vai, ele leva o seu N, que é a sua marca. A gente não o perde de vista. E o sujeito que não tem marca, o fato de não ter marca é a sua própria marca, para onde ele for, nós o recuperaremos. Sempre vamos identificar. Sempre. Então, isso vai requerer, do ponto de vista da fala, muita leitura, muito exercício de conversação, muito domínio na arte de conversar, de escrever, de ler, para que você tenha segurança, tenha facilidade em usar esses 6 possíveis graus de liberdade na construção de estilos de enriquecimento do seu texto. Adiante. Agora nós estamos as 2 formas, começando com o verbo. O verbo abrindo a frase. Vidas la leonan laquinabo. Vê ao leão o menino. Ou então, vidas laquinabo la leonan, vê o menino ao leão. Então, no português, a gente consegue chegar a usar esses 6 graus de liberdade se nós chegarmos a entender como é que se constrói o objeto direto pré-posicionado, usando uma preposição. Então, nós usamos de uma coisa absolutamente, digamos assim, contraditória. Quem é que é marcado com a preposição na língua portuguesa? É o objeto indireto. Ele é marcado por uma preposição. Ele se liga ao verbo com o uso de uma preposição. Em português é assim, mas nós temos essa coisa esdrúxula que é marcar o objeto direto com preposição. Então, objeto direto, pré-posicionado, para que a gente salve e tenha a possibilidade de poder usar essas 6 graus de liberdade para enriquecer o nosso texto, para poder dar um contorno estilístico interessante. Já se você for trocar em miúdos, essas coisas, na prática, você vai traduzir todas essas 6 formas como o menino vê o leão. Não importa a ordem em que essa coisa venha embaralhada, qualquer uma dessas 6 possibilidades, você vai traduzir no linguajar comum
na fala comum. Por exemplo, o menino vê o leão. Tudo quer dizer isso. Embora, do ponto de vista de riqueza estilística, nós temos essa beleza de possibilidade. Adiante. Mudou, Roberto? Mudei, Vandenberg. É porque essas coisas eu já falei todas. Nós começamos agora com o Laquinabon, Vidas La Leon. Nós estamos agora usando uma outra frase. Quem vê agora é o leão, né? O leão vê o menino. Laquinabon, que é o objeto direto, começando, Vidas La Leon. Ao leão, ao menino, vê o leão. E na de baixo, ao menino, o leão vê. Traduzindo as duas, o leão vê o menino. Essa é a tradução mais direta, usual, e que nós vamos, de fato, empregar. No texto, a gente tem essa liberdade de inverter. Na fala, também, se nós estivermos treinados, a gente consegue fazer isso com elegância. Mas o significado sempre será o mesmo, independente da, da sequência em que apareçam os elementos da frase. Essas duas frases começam com o objeto direto. Próximo slide. Agora, nós estamos começando, nós estamos invertendo o verbo e o objeto direto, né? La leono vidas lacnabon, na ordem direta, certo? E la leono lacnabon, vidas, na ordem invertida. Adiante. Agora vamos começar com o verbo. Vê o leão ao menino, vê ao menino o leão. Percebam que a gente tem que usar essa, digamos assim, essa forçação de barra, criar uma figura, não é? Uma figura inexistente na gramática padrão, que seria sujeito, verbo, complemento, objeto direto. Você ter sujeito, objeto direto preposicionado, não é? E verbo. Para você garantir que a coisa esteja gramaticalmente aceita e mesmo inteligível. Muito bem. Adiante. Esse N representa o chamado acusativo, sendo esta, porém, a única forma de declinação usada em Esperanto. Declinar, que a gente, algumas pessoas que estudaram latim, ou grego, né, ou alemão, seja algumas línguas modernas que têm até de sobejo a questão da declinação, declinar nada mais é do que você afastar uma palavra, né, da sua forma principal, né, da sua forma inicial. O menino é a sua forma principal. Se eu for colocar como objeto direto esse o menino, o leão veio o menino, eu estou afastando da função nominativa, que seria uma forma, porque aqui nós estamos com acusativo. Nominativo é a forma nominal, é a forma em que a palavra aparece no dicionário. O menino. Se eu colocar um objeto direto aqui no Esperanto, que ele ganha o N, eu estou afastando laquinabo para laquinabon. Eu afastei. Eu afastei da forma original, acrescentei um N. Se eu for colocar o menino como objeto indireto numa frase, eu vou ter que colocar antes dele uma preposição, não é? A mãe do menino, aqui uma preposição, do menino, aqui eu estou afastando, está noutra função. Então, o acusativo é uma forma afastada, distanciada, diferenciada da forma nominal, que é a forma básica da palavra, o menino. Agora aqui, em vez de ser lacnabo, é lacnabon. Ele ganhou esse N, portanto, ele afastou-se da forma original. Afastou-se, recebendo a função sintática
de objeto direto. Objeto direto. Ok? É o semelhante ao que ocorre em alemão e várias outras línguas. Isso é fato. As línguas téticas, elas fazem muito isso, né? O grego, o latim, fazem muito isso. O alemão, língua moderna, também traz 4 declinações. O latim tem 6 declinações. A título apenas de ilustração, nós temos o nominativo, temos o acusativo, nós temos o genitivo, nós temos o vocativo, o dativo e o ablativo. Cada uma dessas declinações são afastamentos da forma original, não é? E respondem por uma função sintática. Então, quando você pega uma palavra que você vai colocar na frase, ela vai ocupar uma dessas funções. Ou vai ser objeto direto, ou então um complemento circunstancial, um advérbio, né? Ou então o sujeito, não é? E por aí vai. Então, quando você pensa em tirar a palavra do seu estoque lexical lá do dicionário e jogar numa frase, você tem que ter consciência de que ela vai ocupar uma dessas funções. E cada função vai se afastando de maneira ordenada da forma original, que é a forma nominal, que é a forma do nominativo. O acusativo é o que persistiu em esperanto, embora nós temos as outras formas também, que não trazem qualquer problema que mereça aqui tempo de explicação. Elas são coisas triviais, banais, que vocês já sabem e nem percebem que declinaram coisas, estão declinando sem saber. Muito bem. Observando bem as frases das lições em que ocorreu o acusativo, o aluno logo começará a assimilar melhor este ponto mais especial do Esperanto. Isso é base, isso é fundamental. Isso é real. O que é que acontece com o aluno de Esperanto que se interessa em avançar na compreensão e no uso do Esperanto? Ele começa a ter ganhos inestimáveis de compreensão do mecanismo, de como funciona uma língua. E aí isso ajuda em você entender a análise sintática do português, você começa a entender por que as coisas são dessa forma. Isso é extremo, é um subproduto que não é é um superproduto, não é? do envolvimento com o estudo do Esperanto. Você cresce, você começa a ganhar na sua cabeça, no seu cérebro, uma matriz linguística que permite você brincar com a língua com conhecimento de causa. Eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu estou entendendo por que é assim e não assado. Não é? Muito bem, adiante. O artigo definido lá é absolutamente variável, pois nunca recebe o N do acusativo. Ele não recebe o N do acusativo, não recebe o J do plural, não recebe alteração para o feminino, para o masculino, para o neutro. A marca dele é o A. O que é A? Nós não sabemos que o adjetivo termina em A, tem como marca o A, só que o artigo também recebe o A. Por quê? Porque o artigo ele funciona, não é? Colado ao substantivo, tá certo? E quando eu digo artigo definido, eu estou dando uma qualificação do substantivo, assim como o adjetivo dá uma qualificação. Então, o adjetivo qualifica o substantivo, termina em A. O artigo também qualifica. Ele diz que é determinado, artigo que é definido. Então, eu estou definindo. Se eu não tirar, se eu não colocar lá, fica indefinido. Então, quando eu coloco o lá, eu estou definindo. Por isso, ele tem, de maneira dissimulada, uma função também adjetiva, tá certo? Ele acompanha o substantivo. Mas ele, desde o seu nascimento, desde a sua proposição dentro da língua, ele veio com a marca da invariabilidade. Ele não vai para o feminino, não vai para o masculino, não vai para o neutro, não vai para o plural, não vai para o objeto direto, não vai para canto nenhum. Ele é sempre lá onde ele aparecer. Então, vejam, na expressão bonantagon, olha a pronúncia, bonantagon, para não nasalizar, né? Bom dia. E outras semelhantes, como, por exemplo, saluton, tem o N também, usa-se o acusativo por subentender-se
algum verbo, como desejar, não é? Ou seja, adiante. Mi desiras bonan tagon al vi. Olha, vejamos essa frase aqui, que coisa interessante. O mi está aí, é o sujeito. Ele vem do jeito que nasceu. Ele não sofre alteração. A marca dele não tem alteração, é o sujeito. Mi. Onde você rodar com esse mi nessa frase, você vai entender que ele é o sujeito. Você não vai se perder com ele. É diferente do vi, que agora ele não é sujeito. Ele está marcado por uma preposição, tá vendo? Al vi. Eu desejo um bom dia a você, ou para você. O vi aparece aí, mas antes dele tem um para. Agora que nós estamos com um objeto indireto, ele se liga ao desiras, eu desejo a você, através do a, da preposição a. É o objeto indireto. É uma ligação indireta. Não é direta como bonantagon. Bonantagon não é direto. Olha um adjetivo, bonan, e o substantivo tagon. Eles estão marcados, os dois, porque eles estão desempenhando a função de objeto direto. Não é? Eu quero que você tenha um bom dia. Mesma coisa. Me desiras que virravo bonantagon. Toda vez que você tiver um verbo que precisa ser complementado, sem auxílio de preposição, você terá que pegar esse complemento e presenteá-lo com o acréscimo da letra N ao final. Adiante. Está aí o saluton. Saluton. Salutoi está sem o N. Por quê? Porque ele não está ligado a um verbo. Aqui é apenas a palavra, nominalmente, do jeito que ela é. Saudação. Saluto. Vai para o plural, recebeu o J. Saudações, cumprimentos. Mas saluton é um cumprimento ligado agora ao verbo. Eu desejo, eu desejo a você, eu digo a você um olá. Eu dizer, não é? Saluton. Eu digo a você um olá. Certo? Saluton. Olá, oi, bonan matena, é uma coisa. Eu desejo a você um bom dia. Bonan tagon. Bom dia. Boa matena, boa manhã, bom dia. Você veja a explicação, não é? Extremamente oportuna, por isso que a gente traz essas coisas para que vocês não se percam, né? Por que tem o N, né? Porque está na função de objeto direto, embora a frase tenha sido amputada. Nós deixamos de lado todo o contexto frasal para deixar só a expressão final. Muito bem. Adiante. Boa vespera. Boa noite ao chegar. E boa noctan. Boa noite ao sair. Tudo recebe. Muito bem. Adiante. André BR, Oi. por que tem boa noite ao chegar e ao sair no esperando? Kellyton, boa pergunta. Eu fiquei com a língua coçando para responder. Vou lhe responder. Você sabe um pouco de inglês? Pouco, mas sei. Quando você chega, você diz boa noite como? Good evening. Eu sempre só sei boa noite, good night, né? Tem good evening é quando você chega. Good night. A mesma coisa no alemão, a mesma coisa no francês. Essas línguas têm essa distinção. O português não tem. Uhum. Então, de maneira bem prática, você vai ter que observar duas coisas aí. Nós estamos num país em que o tamanho do dia é do tamanho da noite, 12 horas, 12 horas. Nós estamos perto do Equador, aqui no Ceará, e nós temos dia e noite do mesmo tamanho. Na Europa, em outros países, a coisa não é assim. Às vezes você está 10 horas da noite e tem sol. Está entendendo? 10 horas da noite tem sol. Entendi. Outras vezes, deu assim, 10 horas da manhã, ainda está escuro. Dependendo da estação do ano, as noites são curtas ou muito longas. Então, esses países, eles costumam fazer essa diferenciação entre bom dia, que você tem duas formas de dizer bom dia. Você diz, bonan mateno, é uma boa manhã, né? É uma boa manhã. Você, em inglês, você diz good morning, mas você tem good day. Você não ouve dizer, mas tem good day, bom dia também. Então, o dia, a manhãzinha, assim, digamos, de 2 horas da madrugada,
até mais ou menos 10 horas da manhã, você vai considerar manhã. Aí você vai dizer bonan matenon. Mas, se já for claro, a partir de 6 horas, você pode começar a dizer bonan tagon também, que é bom dia. Ou você vai dizer bonan matenon, boa manhã, ou você vai dizer bonan tagon. E o bonan tagon começa a partir de 6 horas da manhã e vai até meio-dia, podendo ir até 6 da tarde, que seria o boa tarde, que algumas pessoas usam dizer bonan. Como é, Roberto? O bonan Bona post, postagmezon. bonan postag mesmo. Bom depois do meio-dia. Não é muito usual, mas você pode ir com bonan d'água de 6 da manhã até às 6 da tarde. Aqui no Brasil, principalmente. Porque quando chega 6 da tarde, pô, quando o sol começa a se pôr, aí você tem a tardinha, o anoitecer, é o começo da noite, né? Ainda é tarde. Aí você usa good evening em inglês. Bonan, bonan vesperon, porque é véspera, véspera. São as vésperas. Bonan vesperon. Então, a partir de 6 horas da tarde até 9 da noite na Europa, aqui também a gente pode repetir, sem problema nenhum. Você vai dizer, boa noite, você está chegando. Você está chegando e cumprimentando ao chegar. Você está até... Vanderberg, Oi. mas digamos assim, se eu chegar às 11 horas da noite, eu digo vespero ou digo Pode. nocturno? Você pode dizer Buona Vesperum, sim, dependendo se for na Europa, principalmente. Mas se você Aham, chegar aqui no Brasil, você está chegando, você ainda vai ter noite para frente? Você chegou às 11 horas, não vai ter noite ainda para frente? aham. Aí você deseja boa noite para a pessoa. Você está desejando que ela tenha uma boa noite. Essa noite se estende. E esperando. É, exatamente, Buona Vesperum. Uhum, Aqui a gente costuma dizer Buona Nocturne, porque está escuro. Mas não, o Buona Nocturne deve ser reservado principalmente, mas não exclusivamente, para quando você, embora seja 7 horas da noite, você vai embora, mas aham. entende-se supostamente que você está indo para sua casa ou está indo dormir, aí você diz boa noite, né? Tá certo? Isso é muito flexível. Então, para a maior comunidade, muitas vezes diz boa noite quando vai embora, quando se despede. E, de fato, acontece isso. Uhum. Mas você pode chegar e também dizer boa noite. Então, você está chegando, 10 horas da noite, 11 horas da noite, boa noite, sem problema. Ninguém vai achar que você está incorrendo em algum erro, em alguma deselegância. Absolutamente não. Agora, só que quando a gente pensa numa situação concreta, você está num congresso na Europa. Aí você tem que se situar e ver como é que as coisas se enquadram, se encaixam de maneira mais apropriada. Está entendendo? Então, existe uma tabelinha de divisão de horário que diz mais ou menos o seguinte: Bona matena é de 2 da manhã, da madrugada, até 9, 10 horas da manhã. Bona tagon, a partir de 6 da manhã, inclusive pegando bona matena, até meio-dia ou indo até 6 da tarde. Bonan vesperon, de 6 da tarde até 9 da noite, por exemplo. Mas se você estiver na Europa, se puder, tiver sol, good evening, ou bonan vesperon, sem problema. Até de 6 da noite até 9 da noite. A partir daí, bonan nocturne, quando você chega, que já está alta a noite, e quando você vai embora, você diz boa noite, mesmo que seja antes das 9 da noite, seja lá 7 horas da noite. Então, você tem que ir para casa para dormir. Tchau, boa noite. Vai dormir. Então, essas coisas têm uma flexibilidade e Entendi. vai muito, sabe, do emocional, do que você está sentindo, certo? Do seu coração, certo? Então, Mas foi muito interessante saber essa origem, Underberg. Muito interessante. isso é No muito rico. sentido. É muito rico, né? É muito interessante isso, né? Muito bem. Rosenberg, Continuando. só um Oi. comentário. Tendo em vista que essas saudações são desejos, né?
Acho que não adianta muito desejar um bom dia às 6 horas da tarde, né? É, tem isso também. É, pois é, isso procede sim, claro, é evidente. Então, a gente deixa até meio-dia, né, por exemplo. Vou desejar até 5 horas da tarde, 4h30, não sei, até 5 horas, é para desejar Pois então o é, resto do dia, né? depende muito do referencial atmosférico ali, né? Como é que está o tempo, né? Se você observar, né? Diante. E aqui, diz revido, até a vista, você pode dizer diz la revido, não é? E o diz é tchau, até. Ou então dizer diz lá, né? Adiante. Outra dúvida, Lindeberg, que eu já estou perguntador. Pergunte. É, o giz aí não é aquela regra do N, não. É só se despedindo do texto, né? Do slide, não é isso? Não, veja bem, o diz é uma preposição. Hum. Quando tem uma preposição, ele anula o N. Aham, Tem outra regra, é outro conceito, entendeu? aham. Ah, Ele não aceita o N. quando tem preposição não aceita, né? É porque Certo. a preposição em si está regendo outra coisa. Entendi. Mais uma coisa. O português, ele é uma derivação lá atrás, miscigenada do latim, né? Sim, derivação não é direto. É. É porque miscigena com tudo, né? A gente mistura demais o português. É Aí me diz uma coisa, ele não tem declinação. português? Sim. Pois é, tem, como eu disse no começo, você não precisa se preocupar, por quê? Por quê? Porque essas coisas a gente vai assimilando sem precisar saber dessas coisas. Mas nós temos Aham. o nominativo. O sujeito é o nominativo. Uhum. Nominativo desempenha duas funções na frase. Ele é sujeito, é o nominativo, a forma o nominal da palavra. Ou então é predicativo, porque o predicativo é uma qualidade do sujeito com um verbo de ligação. Por exemplo, o menino é alto. Alto é um qualificativo do sujeito. Né? Aham. Ele está no nominativo. Tanto o predicativo quanto o sujeito é nominativo. O objeto direto é o acusativo. O objeto indireto, que é regido de preposição, é agora o dativo. Então, nós temos como dativo. Nós temos o objeto direto, nós temos essa declinação dativo. Colocar a preposição é o dativo. Só que nas línguas sintéticas, ele usa, em vez de colocar uma preposição, ele altera a terminação da palavra, certo? Uhum. Coloca uma terminação. Aí você tem, por exemplo, o vocativo. O vocativo, ele repete o nominativo. É outra Aham. repete o nominativo. Só que você tem que usar uma vírgula, usar um ponto de exclamação, tal, essas coisas. Aí depois você Entendi. vem o genitivo, da ideia de posse. Aham. Genitivo. No inglês você vê muito bem, é o possessive case, né? Aquele negócio, o apóstrofe S, né? Do inglês. Nós Certo. temos também o genitivo, que é o uso, que é a ideia de posse, também é uma preposição. A casa de meu pai. Aqui também é uma preposição, Certo. preposição de, da ideia de dativo. E daí nós temos o ablativo, que são os diferentes casos, que são as diferentes situações de, de complementos circunstanciais, de tempo, de modo, tal, essas coisas. Todos também regidos por algumas preposições. Né? Então, É, nós temos as declinações, todas existem, porque elas fazem parte da estruturação orgânica da língua. Só que elas foram, com o tempo, se afastando do padrão das línguas sintéticas. Nós fomos entendi. substituindo, em vez de alterar, porque nas línguas sintéticas, se você fala latim ou falar grego, você tem que pegar uma palavra e submeter a alterações na sua terminação, para poder ela entrar na frase. Uhum. Nas línguas analíticas, como a nossa, modernas, você não faz isso, você usa recursos outros como preposições. Uhum. Perfeito. Olha, vou dizer uma coisa para você. Essas aulas têm servido até para eu entender melhor o português, relembrar muita coisa. Tá sendo interessante demais.
Aí, só para terminar agora, esse N, ela é mais precisa por causa dessas línguas asiáticas. No português, não seria tanto, né? Em tese. É, de certa forma, a gente tem como não Mas precisar, até acaba facilitando a compreensão, né? facilita, mas porque a gente tem outros recursos. Mas essas línguas por aí afora, elas se perdem. Se não tiver, se perdem. No fundo, você vai ver que no contexto do uso corriqueiro da língua, falando, se você não, aqui entre nós, por exemplo, entre nós brasileiros, se você não usar o acusativo, não usar o N, você não vai se perder. Porque o que é que acontece? Nós estamos usando sempre frases seguindo o modelo direto da construção, sujeito, verbo, complemento. Nós vamos usar sempre assim, então a gente praticamente não sente essa necessidade quando ele está falando entre nós. Mas se você falar com um chinês ou com um japonês, se você não falar, ele vai ficar na dúvida. O que é que você quer dizer? Entendeu? Então você tem que aprender mesmo, porque senão fica complicado. Você se entender melhor, com clareza, né? Entendi. E a última pergunta. É, foram feitas várias situações onde você poderia colocar o sujeito na frente, depois o verbo e tal, tal, tal. Mas geralmente, no Esperanto usa sempre o mais simples, porque foram várias possibilidades, né? Mas como é que é usado no dia a dia? Tem essa elasticidade ou geralmente usa sempre sujeito, Entre verbo nós, e entre nós, objeto? a gente usa essa forma direta. Mas, se Hum. nós estivermos falando com alguém que tem um. Você não vai saber. Você está falando com um cara, não sei de onde, você não sabe a ordem, a Lá ordem da que Ásia, ele né, e usa. tal, né? Você não sabe se ele usa o objeto direto à frente, no meio. Aí você usa aquilo que você sabe usar bem. E ele vai entender. Ele que desenrola. Caso contrário, quando você está falando com um cara que tem a inversão das coisas, ele vai usar da maneira como ele costuma usar. Por exemplo, o alemão vai usar do jeito que ele costuma usar. Entendi. Aí você que vai ter que desenrolar, Aham. Aí entendeu? pelo N você acaba sabendo o que é, né? Aí você sabe do que está se tratando. Fica bom, serve de todo jeito. Muito bom. Muito bom. Legal, Agora eu né? entendi tudo. Fechou. Wellington, excelentes perguntas, meu amigo. Excelente, excelente. Valeu. Meus amigos, muito obrigado, né? Está na hora de nós encerrarmos. Vou encerrar também aqui a nossa gravação.